Olá, boa noite! Estamos com muita saudade dos nossos encontros presenciais. Mas enquanto isso, preparamos este culto que está prestes a começar. E é legal que você saiba de duas coisas importantes. O primeiro é que para esse culto acontecesse, as pessoas envolvidas na gravação tomaram todos os cuidados devidos com a higienização. Cada pessoa gravou sua participação individualmente e em horários diferentes. Quem esteve cuidando do som e das câmeras estava usando máscara e os objetos utilizados foram higienizados com álcool em gel. Segundo, para uma melhor experiência auditiva, utilize fones de ouvido para assistir o culto. Que você seja edificado e que Deus fale ao seu coração. Acompanhe o chat e interaja com a gente. Vamos assistir esse culto juntos, embora estejamos cada um nas suas casas. Agora tchau mesmo, porque vai começar. Quero ser luz na escuridão, quero salgar fora do sal. Sim, eu quero. Eu quero ser bem mais de ti e muito menos de mim. Sim, eu quero. Eu quero. Para de te magoar, de te fazer chorar, meu amor. Eu quero ter asas pra chegar ao teu colo e me deitar, saber o quão perfeito és, tão somente te sentir, saber que estás aqui, ser mais apaixonado por ti. Não me deixa como estou, incompleto e sem cor, sem o teu amor, sem o teu amor. Eu não sou ninguém. Quero sentar em tuas mãos, eu quero amar sem condição.
boa noite. Estamos muito felizes de estarmos juntos mais uma vez no nosso culto da juventude, no Geração Vertical, ainda nesse tempo de isolamento social, de pandemia. A gente tem criado estratégias para a gente se manter junto. E esse culto, mais uma vez, como a gente teve o mês passado, é uma oportunidade de nós juntos adorarmos a Deus, aprendermos mais da palavra dele e desenvolvermos a nossa espiritualidade, a nossa caminhada com Jesus e nos tornar mais parecidos com ele. Espero que tudo que a gente viva nessa noite, viva nesse culto, possa falar ao seu coração, assim como vai falar com cada pessoa, falou com cada pessoa envolvida na gravação, na tocada, louvor, enfim, em tudo, para que seja uma noite especial e de encontro com Jesus. Eu quero dar início a esse culto orando por você, por mim, pela nossa vida, pelo nosso ministério, pela nossa igreja, para que Deus continue nos guardando, cuidando de nós e nos permitindo ter sempre experiências com Ele. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade que temos de estar juntos, obrigado por o Senhor nos dar capacidade, nos dar criatividade, nos dar as ferramentas para que a gente possa continuar te servindo. Continuar servindo ao teu reino, abençoando pessoas, cuidando de pessoas, levando a tua palavra, ensinando, tendo comunhão, enfim. Que o Senhor possa continuar falando conosco, cuidando de nós, cuidando das nossas casas, nos dando saúde, cuidando das pessoas que têm sofrido mais com esse tempo de isolamento, em questões econômicas, questões emocionais, físicas, enfim. Entregamos a nossa vida, o nosso ministério, a nossa igreja diante do Senhor. Que seja uma noite especial, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite! Estamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez nesse culto da juventude. Espero que você se sinta bem em nos acompanhar. Espero que você relembre das coisas que a gente já viveu lá dentro da igreja e sinta saudades, mas saiba que logo logo voltaremos e que as coisas vão ficar bem. Então continue se cuidando, continue cuidando da sua família e de quem você ama. Para as próximas músicas agora, a gente espera que você realmente nos acompanhe. Essa música que a gente vai cantar agora, ela fala que quanto mais sentimos Deus de perto, mais tranquilo nós vamos, tudo fica certo. Então espero que você fique verdadeiramente tranquilo ao ouvir isso e cante também junto com a gente. Que você relembre aí esses cultos que a gente já teve. Então é isso. Uma boa noite para você, esteja junto com a gente, nos acompanhando. Mais eu sei o que é viver.
O mar azul, o ar sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. Oh, e o Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Para sempre. Ele disse haja noite e dia. Ele disse haja água e céus. Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nada em voo e andem. Ele viu o pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom. Depois foi descansar pra me ensinar como ele andar. Ele disse haja noite e dia. Ele disse haja água e céus. Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele livrou o pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom. Depois foi descansar pra me ensinar como ele andar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. E eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom.
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa.
A pergunta inicial que eu queria começar te falando é como anda a sua vida? Sabe, às vezes a gente anda tão preocupado no que vai acontecer amanhã, no que virá, e a gente esquece de viver o hoje. Sabe, Deus entregou o único filho que ele tinha para morrer por nós pecadores. Sabe, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer no amanhã de vitórias. Nós podemos crer no amanhã de conquistas. Nós podemos crer no amanhã de realizações. Sabe, o Senhor tem planos preparados para nós dia após dia. Sabe, nós precisamos se encher dele e buscar ele, que ele irá agir. Porque ele vive, nós podemos crer que existe um amanhã. Oremos. Senhor, obrigado porque nós estamos aqui te adorando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vive, nós podemos crer que o Senhor irá fazer tantas coisas na nossa vida. Senhor, nos ajude a te buscar, nos ajude, Senhor, a se encher mais do Senhor, que a tua presença nos inunde, ó Pai. Obrigado porque nós temos vivido dia após dia na sua presença e que nós possamos, Senhor, te buscar e entender quem o Senhor é, entender os seus planos e os seus projetos na sua vida. Obrigado por tudo que o Senhor fez e ainda tem para fazer por nós. É isso que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Para
A primeira coisa que eu quero dizer pra você é que eu estou com muita saudade. Estou com muita saudade de cada um de vocês, da gente se encontrar, da gente cantar junto, da gente louvar a Deus, da gente orar, da gente se abraçar, enfim, da gente sorrir um pro outro. Meu desejo é que a gente passe por tudo isso o mais rápido possível. Mas essa semana eu fiquei pensando, além de todas essas questões, eu fiquei pensando em como será quando tudo isso passar. A gente tem um grupo no WhatsApp de líderes de ministério, a PEN, inclusive, ela trouxe uma reflexão pra gente essa semana e um vídeo falando como será a igreja do futuro. Como serão as relações, como será a nossa espiritualidade depois que tudo isso passar. Porque uma coisa é certa, as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Na verdade, elas nem devem. Até porque a perspectiva do nosso cristianismo, ela precisa ser de nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus, de nos possibilitar cada vez mais entender o nosso tempo, nos aprofundar nas questões do nosso tempo e cada vez mais buscar ser relevantes. Então, as coisas mudando, é importante que cada um de nós também sejamos prontos para mudar, para receber essas mudanças e continuar sendo relevantes. E aí eu comecei a pensar, então, como será a igreja depois que tudo isso passar? Como serão as nossas reuniões? Como será as nossas estratégias? Como será o alcance da nossa mensagem? De que forma? E tudo isso, como nós vamos servir? Como nós vamos anunciar o reino? Enfim, como vai ser a nossa espiritualidade e a nossa vivência da vida cristã? E aí eu comecei a pensar nessas questões, eu comecei a pensar o quanto, como geração vertical, a gente precisa estar pronto para isso. O quanto a gente precisa estar com os olhos abertos, com o coração aberto, para Deus falar conosco, Deus nos direcionar, Deus dar sabedoria, como a gente orou no início, Deus dar discernimento, para que a gente possa alcançar essa relevância, para que a gente possa manter o nosso impacto na cidade, que a gente possa continuar alcançando vidas, que o nome de Jesus possa continuar sendo glorificado e exaltado e manifestado através de nós daquilo que a gente faz. Esse é um tremendo desafio, porque a gente precisa se aprofundar nisso. Eu comecei a pensar nessas implicações, nesse desdobramento para a nossa juventude, e eu comecei a pensar então, como nós vamos então nos desenvolver nessa direção. E aí o Salmo 145, ele veio para mim nesse sentido. Não por coincidência, porque a gente não acredita de fato em coincidência, mas a gente acredita na direção do Espírito e na ação de Deus na nossa direção. O Salmo 145, versículo 4, é o texto que dá base para o nosso ministério. É o texto que dá base para o Geração Vertical. E dentro desse texto eu consegui então encontrar dois princípios, dois valores, dois comportamentos, duas verdades que a gente precisa aplicar e que a gente precisa repensar e ressignificar para que a gente possa alcançar no nosso tempo, quando a gente tiver oportunidade, continuarmos sendo relevantes, continuar sendo aqueles que através das suas vidas, dos seus dons e talentos, do seu serviço, cooperarem com o reino, cooperarem com a obra, como Paulo diz aos Colossenses. Nós somos cooperadores daquilo que Deus está fazendo. Então eu quero ler o texto dessa noite, um texto muito conhecido para você que conhece a história do Geração Vertical, conhece a nossa visão, conhece aquilo que a gente acredita. Então, Salmo 145, versículo 4, o texto diz assim pra gente: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Como eu falei, o Salmo 145 é um salmo de Davi, e é um salmo que fala sobre a sabedoria e nos direciona na forma como a gente deve lidar com a nossa vida. E o verso 4 principalmente, de que forma deve ser nosso engajamento no reino, de que forma deve ser a nossa busca enquanto caminhada cristã, enquanto espiritualidade. E aí a gente pensa então nessas oportunidades que nós estamos tendo, de reaprender, de reencontrar sentido da nossa identidade, da nossa missão, e ressignificar o nosso envolvimento, ressignificar aquilo que a gente se propõe a fazer, e tudo aquilo que é ser igreja de Cristo, e principalmente para nós, aplicando a nossa realidade, o que é ser Geração Vertical, e como a gente vai viver isso nos próximos tempos. Então eu quero te trazer dois princípios pra gente nessa noite. O primeiro princípio principal da igreja do próximo tempo, por todas essas mudanças, é a conexão. Olha o que diz o início do versículo 4. Uma geração contará a outra geração. Tem um pastor chamado Bill Hybels, que escreveu um livro chamado Você é Quando Ninguém Está Olhando. A gente até já trabalhou esse livro na nossa juventude, e tem uma frase dele que diz o seguinte: os relacionamentos são a ponte pelo qual o evangelho trafega com mais facilidade. Sabe o que significa? A conexão é necessária para que as redes de relacionamento sejam construídos e a gente possa alcançar essas oportunidades de ser relevante no reino de Deus. Desde que a gente aprende na caminhada cristã, não pode haver lugar para uma vida
que pensa só em si mesmo, que pensa apenas no seu próprio umbigo, que pensa nas suas próprias coisas, que pensa nas suas próprias verdades, que não se interessa pelo que acontece ao seu redor, que não se interessa pelo outro. Não existe carreira solo no reino de Deus. É interessante o quanto nesse tempo, e eu estava conversando, não lembro com alguém, eu acho que foi até com o Luciano, a gente estava conversando um tempo atrás o quanto que não existem mais bandas. As pessoas hoje em dia, elas não estão mais dispostas a caminhar juntas hoje em dia. As pessoas querem carreira solo, as pessoas querem uma vida individual, querem uma vida própria ou individualizada, sabe? E no próximo tempo, a gente tem reaprendido a importância dos relacionamentos nesse tempo. A importância das pessoas, o quanto a gente deve se importar com as coisas das pessoas, com a vida, com a dor, readquirir a compaixão, o amor, a graça, o cuidado, o se importar, sabe? A gente precisa ser uma geração que conta, que se conecta, que inclui, que abraça, que recebe, sabe? Jesus foi alguém que se preocupou com isso. Jesus, quando ele veio à Terra, ele foi muito claro através do seu ministério. Ele poderia ter criado uma escola e ter ensinado todo o cristianismo, assim como muitos fariseus faziam, e era a dinâmica da época. Mas não, Jesus escolheu se conectar às pessoas. Jesus saiu da sua glória, abriu mão de ser Deus, como diz João no capítulo 1, e ele se fez carne, sabe? Ele se conectou à minha vida, se conectou à sua vida, à sua história. Não dá pra gente no próximo tempo, enquanto geração vertical, enquanto discípulo de Jesus, não perceber a importância das conexões e a gente priorizar isso, a gente se importar, ser intencional nisso, sabe? A gente precisa ser essa geração que conta, que fala, que anuncia, que se conecta às pessoas. A gente tem investido tanto tempo, tanto dinheiro, tanto nossa inteligência em melhorar nossa capacidade de conexão. Eu lembro, por exemplo, quando eu tinha meu primeiro computador, e aí, cara, a internet era muito ruim. Eu lembro, muitos de vocês não vão lembrar, mas, por exemplo, eram computadores 166, 186, o antigo IBM, aquela internet de escada que você tinha que esperar das 2 horas da tarde para você entrar, fazer aquele barulhinho, né? Quem lembra daquele barulhinho que tinha? Aí você conectava a internet, sua mãe ficava gritando com você para você sair da internet que ela queria usar o telefone, ligar para sua avó. Quem lembra disso? Hoje em dia, cara, está fácil se conectar. A tecnologia avançou, o jeito de viver e de se conectar avançou, as nossas conexões. Mas ao passo que a gente melhorou nessas conexões, a gente tem deixado de lado o que realmente importa, que são as pessoas. A gente tem se enchido de ferramentas, mas cada vez mais se fechando o nosso mundo, cada vez mais se fechando no nosso quarto, na nossa casa, na nossa vida, na nossa escolha, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. E a gente tem perdido a oportunidade de construir junto, de ser corpo, de ser comunidade. E a gente precisa reaprender isso. A base da nossa espiritualidade, galera, são as pessoas, são as conexões que fazemos com elas. É interessante que a gente vê Jesus sempre disposto a conversar, a se relacionar, a ensinar através do exemplo. A gente pode muito através disso. Tem uma frase, que eu não vou lembrar quem disse, que fala que o discurso convence, mas um testemunho, o relacionamento, a conexão arrasta. E a gente precisa entender isso, o quanto que a gente pode ser útil ao reino de Deus, quando a gente se abrir para isso. Abrir mão de uma vida individualizada e se abrir para todas essas conexões. Construir pontes, em vez de construir muros. Precisamos construir pontes que ligam as pessoas umas às outras, que conectam as pessoas ao evangelho, às boas novas. Precisamos ser essas pessoas. A gente precisa voltar a essa ideia de que as pessoas precisam ser as nossas prioridades. A nossa geração precisa reaprender a importância de estarmos conectados. Não na internet, não na rede social, mas uns aos outros. A Bíblia, ela em diversas oportunidades, se você perceber, principalmente nos evangelhos, você vê nas cartas de Paulo, o quanto a expressão uns aos outros se faz presente. O quanto a gente é desafiado a ir na direção do outro, a se importar e a se conectar e a se relacionar com o outro. A conexão, gente, ela é importante para salvar vidas. A igreja não cresce, o ministério não cresce, a nossa vida cristã não cresce se não existir conexão. A gente pode ter excelente programa, a gente pode ter cultos maravilhosos, eventos inesquecíveis. Mais uma coisa eu digo, nada é mais eficiente, gente, do que a conexão com pessoas para o nosso crescimento. É isso que nos desenvolve,
tem. É isso que vai nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Sem conexão, gente, a gente não faz diferença. Nosso conhecimento de Deus não irá além de nós mesmos, se nós não gerarmos uma influência positiva. Conhecer a Deus, fazer a sua vontade, que é a proposta desse ano, mergulhar nesse conhecimento, necessariamente nos leva na direção das pessoas. Dessa intencionalidade, dessa entrega, sabe? A gente, sem conexão ao amor de Jesus, não se estende aos outros. É só discurso. Como 1 João fala, a gente não pode amar só de palavras, mas a gente precisa amar de verdade, amar em prática, amar em comportamento, em atitude. Nesse novo tempo, no futuro, a gente é desafiado a fazer conexões que gerem vida, que espalhem luz, que distribuem sorrisos, que promovam a paz e, principalmente, multipliquem esperança. E tudo isso resulta em salvação, em anúncio do reino. Seja uma geração que conta, que se conecta, que se relaciona e que se comunica. A segunda verdade, o segundo princípio que esse texto traz pra gente, mergulhando e aprofundando nesse texto, que é tão importante para nós enquanto geração vertical, o segundo princípio é a missão. Olha o seguinte, a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Eu quero mais uma vez reafirmar a importância de nós sermos intencionais. Nossos relacionamentos precisam ser intencionais. Não dá mais pra gente levar a nossa vida sem essa perspectiva intencional, sabe? A gente está tão pronto a levar a vida no piloto automático, a não perceber essas oportunidades que se aparecem. A gente está tão preocupado com a gente mesmo, com as nossas próprias coisas, que a gente esquece o quanto a nossa identidade, quem a gente é, está intimamente relacionado com a nossa missão, com aquilo que a gente deve ser, com aquilo que a gente deve fazer. Deus está sempre pronto a nos enviar pessoas que estão esquecidas, pessoas que estão desencorajadas, pessoas que estão vazias, enganadas, frustradas, presas, condenadas, cativas, cansadas. Em todo tempo a gente se depara com pessoas assim. E a gente vai levando a nossa vida sem perceber isso. E o quanto essas pessoas precisam abrir a sua vida para esse Deus que encheu o nosso coração. E sabe como que a gente consegue? Se conectando e anunciando através dessas conexões. Uma geração que conta a outra. Uma geração que comunica a outra. Quem é Deus? E o que Ele fez na nossa vida? Qual é a nossa história? É compartilhar a nossa história, a nosso dia a dia, a nossa caminhada no chão da vida, influenciando e ajudando, e amando, e servindo as pessoas. A nossa principal tarefa enquanto discípulo de Jesus, enquanto igreja, enquanto geração vertical, é amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. Servir as pessoas através daquilo que o Senhor tem nos dado para nossas mãos, através dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa vocação, nosso trabalho, na escola, na faculdade, na nossa casa, enfim, aonde a gente estiver. Nós precisamos ser essas pessoas que estão prontas para isso. A gente é desafiado nesse novo tempo, gente, a sermos canais de amor, de acolhimento, de esperança, de salvação. Há quanto tempo você, através da sua vida, não levou ninguém a conhecer a Jesus? Há quanto tempo a sua vida não consegue demonstrar qual é a importância de Deus na sua vida? Há quanto tempo Jesus não faz sentido no seu dia a dia, a ponto das pessoas não perceberem que Jesus faz parte da sua vida? Há quanto tempo as pessoas não conhecem o Deus que você serve? E você vai andando e se relacionando dia após dia. O que você faria se Jesus voltasse amanhã? Tem um livro interessante que diz 30 dias para viver. E esse livro fala do quanto a nossa vida mudaria se a gente soubesse que daqui a 30 dias a gente não estaria mais nessa vida. O que mudaria? Tenho certeza que muitos de nós iam mergulhar nessa atitude de anunciar, de falar de Jesus, de anunciar o amor, ser bom com as pessoas, amar, ser gentil, ser amoroso, perdoar as pessoas, liberar perdão. E por que nós não fazemos isso todos os dias? A gente não sabe o dia da manhã, a gente tem aprendido nesse tempo que a vida não está na nossa mão, no nosso controle. Deus está no controle, a gente não pode fazer planos. A Bíblia diz que a gente pode fazer planos, mas muitas vezes a gente se frustra, porque os nossos planos são infinitamente menores que os planos de Deus. E a gente precisa pensar nisso. A gente é desafiado nesse tempo a celebrar e a manifestar a glória de Deus através de todas as extensões da nossa vida e tudo que a gente fizer. A ser instrumento, como eu falei já, de esperança
e de lembrança. Tem um texto que diz que nós precisamos estar prontos para dizer qual é a nossa esperança, qual é a resposta, qual é a causa da nossa esperança, qual é a causa da sua vida. Se você pudesse e tivesse que responder hoje, qual é a causa da sua esperança? O que te motiva a viver? Qual seria a sua resposta? Será que você teria a ousadia de dizer às pessoas, através das suas conexões, que Deus é o sentido da sua vida, que Ele é a razão da sua vida? E se, além de dizer, você conseguiria demonstrar isso através das suas atitudes, do seu comportamento, do seu pensamento, daquilo que você se alimenta, daquilo que você coloca? Eu tenho visto muitas pessoas dispostas a isso, desejosas em anunciar, em falar de Jesus, de falar sobre o reino, de viver isso. Mas sabe o que acontece? A gente não consegue porque a gente não tem para dar. A gente não vai dar aquilo que a gente não tem. A gente é um copo vazio, a gente quer dar sede, saciar a sede das pessoas. A gente só vai conseguir saciar a sede das pessoas, anunciar a Deus, se nós estivermos com o nosso copo cheio. Se Deus for a real motivação e centro da nossa vida. Se Jesus for o centro da nossa existência. Precisamos ser a geração, gente, que é conhecida pelo amor de Deus e pelo desejo de amar ao próximo e servir as pessoas. Essa é a geração que entende uma vida vertical, que aponta para Jesus, e isso revela e se manifesta em toda a nossa vida. Esse é o nosso desafio enquanto geração vertical, enquanto igreja, sabe? Ressignificando a nossa espiritualidade. É preciso parar com esse modus operandi da nossa vida, que a gente tem levado a vida até hoje. A gente precisa ser essa geração que é conhecida pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo, pelo esse desejo de servir, de anunciar o reino, de trabalhar na obra de Deus de maneira prática. E isso precisa ficar claro pra gente numa coisa: trabalhar para Deus não se resume às coisas que a gente faz dentro da igreja. Se resume e se manifesta no nosso dia a dia. É lá no seu trabalho, é lá na sua escola, na sua faculdade, na sua casa. É lá que você vai ser alguém que conta a outra geração, que conta as pessoas, que se conecta e anuncia a Cristo e a glória de Deus e tudo que Ele fez na sua vida e que pode fazer na vida das pessoas que estão ao seu redor. É para isso que a gente vive. É para isso que a gente tem vida. A nossa história serve para apontar para Jesus. Nossa espiritualidade, então, galera, precisa ser fonte de missão. A gente é chamado a inspirar as pessoas e a restabelecer a celebração da vida e do reino de Deus. Assim como Jesus foi, assim como Jesus nos desafia a sermos mais parecidos com Ele, como diz em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É isso que Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz. Vamos aceitar esse desafio de ser corpo, de ser a materialização física da presença de Jesus no nosso tempo. As pessoas precisam continuar conhecendo Jesus. Independente do contexto que a gente vive, cultural, social, uma coisa jamais vai mudar. Mesmo que as estratégias, tudo mude. Uma coisa não muda: a necessidade de Jesus na vida das pessoas. E essa tem que ser a nossa busca, sem perder a essência. Estarmos prontos para rever as nossas estratégias, as nossas atividades, a nossa espiritualidade, a nossa prática, para que continuemos a ser relevantes, impactando a vida das pessoas, sendo sal, sendo luz, e que o reino de Deus se manifeste através da minha e da sua vida, como uma geração que entende a sua necessidade de ser no seu tempo e que conta a outra quem Deus é através do seu relacionamento com Ele, e que isso mude completamente a nossa vida. Esse é o nosso desafio e essa é a nossa reflexão para hoje à noite. Essa é a geração vertical, essa é a nossa missão, e é através dessa busca que a gente tem que investir tudo que a gente é, todos os nossos talentos, dons, capacidades, tudo, para que Deus seja glorificado através de mim e de você. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, porque a Tua palavra é clara, ela é direta aos nossos corações, quando ela diz e ela manifesta a importância de ter uma espiritualidade prática e viva, e que através dos nossos relacionamentos, através do nosso dia a dia, o Senhor se faça conhecido através de nós. Essa tem que ser a nossa busca: conhecer a Deus e torná-lo conhecido, conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nisso. E que através do nosso ministério, através da nossa igreja, através da nossa vida, possamos alcançar a nossa cidade, alcançar o nosso bairro, alcançar as casas, as famílias, Deus. Que a gente jamais perca o foco. E que diante das mudanças que se apresentam para nós nesse novo tempo,
uma coisa nunca mude: o nosso desejo pelo Senhor, o nosso amor e a nossa vontade em entender e conhecer e viver a sua vontade. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade que nós tivemos de entrar na sua casa, de falar de Jesus e de experimentá-lo nessa noite. Fique ligado nas nossas próximas atividades, que a gente vai continuar sempre pronto a interagir, pronto a nos conectar através das ferramentas que a gente tem. Fique ligado nas nossas redes sociais, nosso Instagram, naquilo que a gente bota nos grupos do WhatsApp. Se você é um jovem adolescente ou está vendo esse vídeo, quer conhecer mais a gente, quer se relacionar conosco, quer saber das nossas atividades, mande um direct pra gente no Instagram, Geração Vertical, com seu telefone, com sua pergunta, com seu questionamento, e a gente deseja nos aproximar e conhecer você, tá bom? Então, Deus abençoe, uma ótima noite, um ótimo início de semana e até a próxima.